Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo do nosso quadro Cinemei, que é aquele quadro que eu simplesmente explico coisas de cinema pra vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns dos termos mais utilizados no mundo do cinema. É claro, eu não peguei 1 milhão de termos, eu peguei aqui, se eu não me engano, 7 ou 8 termos específicos. Se vocês gostarem dessa parte, inclusive, a gente pode fazer uma parte 2 de outros termos que são usados no cinema, aí depende com vocês, depende de vocês comentando aí embaixo. Mas antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série, gosta de Stranger Things, que é um nicho bem popular aqui no canal também. E não esquece também de conferir os novos benefícios do Plantão Geek relacionado ali aos membros, né? Dá pra você se tornar membro do canal agora, é só você clicar aí embaixo no botãozinho torne-se membro que você consegue ver os benefícios tudo certinho. Sem mais delongas, vamos começar aqui a nomear esses termos mais populares aí do cinema. Aliás, alguns dos termos mais populares do cinema, logo depois da nossa abertura. Começando aqui com o nosso primeiro termo, que seria elipse. Elipse tem uma explicação bem simples, na verdade é um intervalo de tempo ali que acontece durante a sua sequência, que fica subentendido que um tempo se passou ali, só que você não viu esse tempo passar, você só dá a entender que passou um tempinho ali. Dessa forma, permite que a sua narrativa dê um salto, né, dê um pulinho, um salto temporal, literalmente, sem as pessoas perceberem. Um grande exemplo de elipse, e nesse caso é um exemplo negativo pra mim, tá? Quem acompanha o Plantão Geek já sabe disso. É o famigerado 2 dias depois de Stranger Things, que aconteceu na 4ª temporada. Ou seja, nesse exemplo de Stranger Things, foi passado 2 dias ali no meio da narrativa, só que você não viu nada. Só que é claro que você já deve ter compreendido que você tem que saber quando você coloca um elipse ali no cinema, que senão vai acabar tomando um tempo absurdo, vai acabar acontecendo num momento errado, numa situação errada, e aí pode dar raiva, igual 2 dias depois em Stranger Things. Mais um exemplo muito bom de elipse que eu trouxe aqui também pra vocês, aconteceu em 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é o filme do Stanley Kubrick. Tem uma cena, né, em 2001, que você tá mostrando ali meio que o começo da humanidade. Aí você vê um macaco, né, tipo um homem das cavernas ali, sei lá, jogando um osso pra cima. Uma cena classiquíssima do cinema. E de repente, esse osso, acontece ali um match cut que do nada você vê uma espaçonave. Então a gente passou do tempo pré-histórico até o tempo espacial, né, que você já tem uma evolução tecnológica e tudo mais. Foi um elipse, foi um salto temporal que aconteceu diante dos seus olhos, sem você ter percebido. O segundo termo aqui que eu selecionei para falar nessa lista seria Chekhov ou arma de Chekhov. Quem acompanha o Plantão Geek sabe que eu menciono esse termo direto, tem vários termos que eu falo muito aqui no Plantão Geek, então eu tinha que incluir um deles aqui nessa lista. Nice. Arma de Chekhov foi um termo criado por um cara chamado Anton Chekhov, né? Então é daí que vem o nome. Em que ele fala basicamente que vai ter um elemento da história, né? Seja ele um objeto, um personagem, uma informação, qualquer coisa que vai ter ali na história que vai ser utilizada depois. E se você for parar pra pensar, em teoria, todo filme, toda série, todo projeto audiovisual deve utilizar a arma de Chekhov, né? Porque senão você vai estar inserindo uma informação, né? Você vai estar mostrando uma coisa ali na sua produção que não vai ser utilizada depois. Então, tipo, se ela não vai ser usada depois, por que você tá mostrando pras pessoas? Por que você falou sobre isso? Fica meio inútil, né? Nada num filme, nada numa série deve ser mostrado por acaso. E isso é justamente o lema aí da arma de Chekhov. Uma saga que é, assim, líder nessa questão de arma de Chekhov é a saga Harry Potter. E eu poderia ficar o vídeo todo citando exemplos de arma de Chekhov em Harry Potter, mas eu separei aqui especificamente um dos meus favoritos que acontece em Harry Potter e a Câmara Secreta. Existe uma cena em que o Harry visita ali o gabinete do Dumbledore e o Dumbledore conta pra ele um pouquinho sobre uma criatura chamada Fênix, né, que ali ela é chamada de Fawkes pro Dumbledore, o nome dela é Fawkes. E uma das informações que o Dumbledore escolhe compartilhar ali com o Harry é que as Fênix, elas têm poder curativo através de suas lágrimas, né? Lágrimas de Fênix têm poder curativo. They can carry immensely heavy loads, and their tears have healing powers.
Por que você ia colocar uma informação dessa, que as lágrimas curam pessoas, se você não vai mostrar essas lágrimas curando uma pessoa? É claro que Harry Potter não comete esse erro, e lá no final do filme, né, lá no terceiro ato do filme, você tem um momento em que o Harry está ferido pelo veneno do basilisco e a Fênix Fawkes chega até ele e começa a despejar algumas de suas lágrimas ali no ferimento do Harry, e ele começa a ser curado pelo veneno do basilisco, né? Ele tem a vida salva pela Fênix. Outro exemplo bacana de arma de Chekhov acontece em Batman e o Cavaleiro das Trevas. Quando Bruce Wayne vai conhecer o próprio uniforme dele lá, né, um uniforme novo e tal, ele vê uns braceletes ali especiais que tem umas lâminas, né, e ele até chega a catar um desses na mão, ele olha e tal, enquanto o pessoal tá analisando ali, então dá um foco especial nesse bracelete. Pra quando chegar lá no terceiro ato, lá no final, durante uma briga ali que ele tá tendo com o Coringa, ele consegue se safar justamente por conta desse bracelete que deu foco ali inicialmente, lá no começo, quando você tá vendo o uniforme do Batman. Então assim, eu acho que já deu pra entender como é que funciona a arma de Chekhov, né? O terceiro termo que eu vou explicar aqui pra vocês se chama mise-en-scène. Sim, é essa palavra toda elaborada, toda francesa aí, que com certeza se você vai cursar qualquer coisa que envolve arte, você vai ver essa palavra em algum momento. Mise-en-scène nada mais é que um conceito que define tudo aquilo que estamos vendo em cena. Nas palavras do David Bordwell, que é um estudioso sobre esse assunto, ele diz que mise-en-scène é basicamente você montar a ação em cima do palco. Ou seja, é você conseguir articular nesse cenário iluminação, fotografia, direção, figurino, maquiagem e até a própria atuação, né, das pessoas que estão envolvidas ali. O jogo corporal dos atores durante esse quadro é você ter essa capacidade de você articular tudo isso neste enquadramento, né? Tem alguns momentos que o David menciona palco, porque mise-en-scène foi um conceito que surgiu primeiro no teatro, tá? Que fique bem claro. Mas a qualidade de um mise-en-scène começa quando você consegue atingir a emoção do telespectador e também fazer o que está proposto pela direção, né? Quando você consegue juntar todos esses elementos num enquadramento só e conseguir atingir uma emoção, aí sim você tem um grande mise-en-scène. Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? O próximo termo que a gente vai falar aqui é o famoso noite americana. Eu não sei se vocês já viram esse termo por aí, mas ele é bem comum às vezes em críticas, em pessoas falando sobre como filmaram determinada cena. Porque noite americana consiste numa técnica de filmagem que basicamente você filma uma cena noturna durante o dia. Ou seja, você recria a atmosfera da noite com a ajuda de iluminação, enquadramento, superexposição de imagem e esses fatores mais relacionados à fotografia. Os exemplos que eu posso citar aqui sobre noite americana, até numa série recente, né, que tava aí em alta, não sei se vocês viram, eu gostei bastante dessa série, inclusive tem vídeo sobre ela aqui, aparecendo no card, é em House of Dragon, que você tem uma cena, por exemplo, do personagem Daemon e Rhaenyra Targaryen andando numa praia, e essa cena foi filmada à plena luz do dia, né, você consegue ver a cena como é que ficou, e a cena quando estava sendo gravada, que tava um sol de rachar coco, sabe, e o pessoal lá gravando uma cena noturna. There was no joy in it. E outra menção que eu posso fazer aqui pro pessoal que gosta de Stranger Things é que Stranger Things também já fez filmagens em noite americana, como por exemplo na terceira temporada em que a Max e a Eleven estão indo até a casa da Heather, que é aquela salva-vidas que sai com o Billy e tudo mais. Todas as filmagens na casa da Heather se passam de noite, só que eles filmaram de dia. Então tem essa curiosidade aí também. O próximo termo que eu vou comentar aqui é um que com certeza vocês já viram em algum lugar, não sei se vocês sabem o significado dele ou não, mas é o famigerado cliffhanger. O cliffhanger é o final inacabado, gente. É aquele final que, assim, você tá doido, desesperado pra ver como é que aquele final vai ser feito, aquele desfecho vai acontecer, e a série ou o filme decide acabar bem na hora que você mais quer ver. Um exemplo que, assim, quando eu tava escrevendo esse roteiro, gente, foi o primeiro exemplo de cliffhanger que apareceu na minha cabeça,
cabeça, pra mim foi o maior cliffhanger já feito na história, que aconteceu em The Walking Dead, mais especificamente na 6ª temporada de The Walking Dead. Na série você tem a introdução desse vilão, né, que é o Negan. Ele aparece frequentemente aqui no cenário, como por exemplo aqui, né, ele está aqui. Este é o Negan, tá? Só pra vocês saberem. E o Negan aparece lá, faz uma grande introdução de vilão, né, começa a conversar com a galera, e ele decide matar um dos 11 protagonistas dispostos ali, enfileirados na frente dele. E o Negan decide fazer um unidunité ali entre os favoritos, né, entre os protagonistas, para escolher quem é que ele vai matar. Você acompanha todo esse sorteio, só que quando chega o momento do Negan escolher, a câmera troca para um ponto de vista da pessoa que foi selecionada. Ou seja, você não sabe quem é que foi selecionado e o Negan tá lá matando a pessoa, tá te matando como se fosse isso, né? E você não faz a menor ideia de quem foi selecionado. E a série acaba. E o pessoal teve que esperar mais de um ano para poder saber quem é que tinha morrido na cena. No! No! E prestem atenção aqui, porque tem uma diferença muito grande entre você terminar uma série com ganchos para uma nova temporada, né, com assuntos a serem desenvolvidos em outra temporada, e você terminar justamente no meio de um assunto, você terminar antes do final, digamos assim. Game of Thrones também tem um cliffhanger muito interessante na sua 6ª temporada, que acontece quando a personagem Daenerys finalmente consegue todos os seus barcos para poder ir até Westeros, né, e poder conquistar o seu trono de ferro, e a série acaba bem quando você tem o vislumbre de todos os barcos, eles todos indo em direção a Westeros, você quer ver o resto e você não vê. Vai ter que esperar mais de um ano da sua vida pra você poder ver finalmente a mulher chegar onde ela tem que chegar. O próximo termo selecionado aqui nessa lista seria a quebra da quarta parede. E a explicação é muito simples, vem de um conceito teatral, que se você for parar pra pensar, um teatro tem 4 paredes, digamos assim. Você tem o lado das coxias ali, do lado esquerdo e da direita, você tem o fundo do teatro, né, que é onde o pessoal ali vai basicamente estar contracenando. E, gente, vocês vão me perdoar porque eu não sei os termos técnicos desses lugares do teatro, tá? Eu tô explicando de uma forma pra tentar entender de acordo com a ilustração. E logo à frente, onde as pessoas estão se apresentando ali no teatro, você tem a plateia. Essa plateia também é interpretada como uma parede. E quando você tem essa quebra da quarta parede, sendo ela ali dos telespectadores, significa que você vai ter interações das pessoas que estão participando do projeto ali em questão com o telespectador. Você tem diversos exemplos como esse na cultura pop. Um exemplo que veio na minha cabeça de imediato quando eu tava escrevendo foi a Nova Onda do Imperador. Pra mim foi a primeira quebra de quarta parede que eu vi desde que eu era criança. Oi, licença, 2 segundinhos. Quem tá na carroça sou eu, lembrou? Essa história é minha, e não dele. Outra série mega popular que fez isso foi Fleabag, né? Fleabag tornou bem popular essa quebra de quarta parede, de uma forma engraçada, de uma forma assim que ficou bem memorável na cabeça das pessoas. E recentemente também tivemos o filme Enola Holmes, que brinca bastante com a quebra da quarta parede também. Perhaps I should explain. E para encerrar a nossa lista, eu vou apresentar meio que 2 termos em um aqui, que seria referente a música diegética e música extradiegética. E a explicação é bem simples. Basicamente, quando alguém fala que a música é diegética, significa que tanto você, telespectador, quanto o personagem em questão está ouvindo aquela música. A música faz parte ali da cena. Um exemplo muito recente é o que aconteceu também em Stranger Things com a música Running Up the Hill, da Kate Bush, não é mesmo? Um exemplo bem bacana que eu gosto também acontece no filme 500 Dias com Ela, que tá tocando a música There Is a Light That Never Goes Out, que é uma música que eu tenho tatuado, inclusive. Eu não consigo mostrar porque eu tô com a camiseta aqui, mas é uma música que eu gosto bastante. You've good taste in music. Like this, Smith? Yeah. E a música extradiegética seria aquela música que o personagem não está ouvindo, só você. Então, compõe ali trilhas sonoras, né? O jeito que a gente conhece mais a forma que a música é aplicada aí nos filmes, nas séries, etc. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. E comenta aí embaixo se algum desses termos você não sabia que tinha, né? Ou então se você quer uma parte 2 desse vídeo aqui, comenta tudo aí embaixo que eu vou ler tudo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.
Tchau!